Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, aonde nós estamos aqui hoje, nublado São Gonçalo, Rio de Janeiro, e nós estamos aqui com o nosso objetivo de lermos a palavra do Senhor, nosso Pai. E a todos vocês que têm acompanhado o canal Tempos Rio, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida. Então vamos já à leitura desta palavra maravilhosa, livro de Ezequiel 18. E nós vamos ler hoje um total de 32 versículos desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Ezequiel 18. E nós vamos ler hoje sobre a responsabilidade é pessoal. Amém? Então vamos já à leitura. Ezequiel 18 e verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, verso 2: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotarão. Verso 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Verso 6. Não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Verso 7. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes. Versículo 8. Não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Verso 9. Andando nos seus estatutos, ou melhor, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Verso 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas. Verso 11. E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar
a mulher do seu próximo. Versículo 12. E oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar ao penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação. Verso 13. E emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Verso 14. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados, vamos lá, 14 de novo. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Verso 15. Não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo. Verso 16. E não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestes. Deixa eu recusar aqui, peraí, momentinho. Agora sim, vamos ao versículo 17. E desviar dos aflitos a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá. Pela maldade de seu pai, certamente viverá. Verso 18. Seu pai, porque fez opressão, e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom ao meio, ou melhor, no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Verso 19. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verso 21. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo à justiça, certamente viverá, e não morrerá. Verso 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça
que praticou viverá. Verso 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, nele morrerá. Verso 25. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho? Não são os vossos caminhos torcidos? Verso 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Verso 27. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Verso 28. Pois quem reconsiderar e se converter das suas transgressões, de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Verso 29. Contudo diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito? Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Verso 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. E a casa de Israel, diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Verso 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Verso 32 e final. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. Amém? Então foi aí um versículo, né, um capítulo 18 aqui, ele bastante explicativo, né, que eu acho que você já deu para compreender. A responsabilidade é pessoal. Isso significa que o erro do meu pai
não vai atingir a mim desde que eu pratique a verdade. O meu erro não vai atingir o meu filho desde que eu pratique ou ele pratique a verdade. E é tão interessante esta passagem bíblica, né, que o Senhor ele não vai trazer a memória, como diz o texto. Quer dizer, o ímpio, ele se converte, o passado dele ficou para trás. O passado dele, o Senhor, ele não traz em consideração, já que ele agora é uma nova criatura. Mas você compreendeu bem a palavra do Senhor, que aquele que é temente, aquele que é justo, e ele se desvia da presença do Senhor nosso Pai, o passado dele não vai dar para ele, vamos dizer assim, um galardão maravilhoso, não, porque ele voltou a praticar a iniquidade. Então você observa que muitas das vezes a gente fica preocupado com o nosso filho, você fica preocupado com seus pais, que olha, meu pai está assim, minha mãe está assim, meu filho está assim, minha filha está assim. Eu quero dizer para você, a responsabilidade é pessoal. A palavra, ela está sendo pregada. Aquele que aceitar, como diz o texto aqui, e praticar os caminhos do Senhor, aqueles que viver o estatuto, os mandamentos do Senhor nosso Deus, esse, como diz o texto, não morrerás. Mas aquele que praticar a iniquidade, aquele que praticar a maldade, a abominação, o texto, o Senhor falando, né, para com o profeta Ezequiel, esse morrerá. Mas eu quero que você compreenda que nós encerramos no versículo 32, dizendo assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, o nosso pecado, a nossa iniquidade, não leva prazer ao Senhor. O nosso sofrimento, a nossa morte, não. É por isso que o texto, ele finaliza: convertei-vos, pois, e vivei. E essas palavras, elas foram exatamente ditas para o povo ali de Judá, o povo de Jerusalém, porque eles estavam tendo a sua vida, né, não mais como justos, mas eles estavam vivendo uma abominação, estavam vivendo na maldade, estavam vivendo ali na iniquidade. Então esse despertamento foi, olha, a responsabilidade é de cada um. Então que nós venhamos, irmãos, cada vez mais colocar sobre a nossa vida e pedir misericórdia do Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele ilumina o nosso entendimento para que nós não venhamos sair deste caminho maravilhoso que é estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Vamos agora para um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, Pai. Em favor deste lar, em favor desta família, em favor do meu lar, em favor da minha família. Estenda Tuas mãos poderosas sobre cada um, Pai. Abra o nosso entendimento para com a Tua palavra. Abra o entendimento deste irmão, desta irmã, Pai, para com a Tua palavra. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém? Então que Deus abençoe, meus amados. Foi aí mais esta leitura, este momento da leitura da palavra do Senhor nosso Deus, e permitindo o Senhor nosso Pai, amanhã nós estaremos aqui para darmos continuidade no capítulo 19, aonde juntos nós estaremos praticando
a leitura da palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.